calabachere badacalaba. Sore balabasui andere balabachere. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito de Deus. Oh glória. Queremos a tua presença nesse lugar. Queremos pedir que o teu Santo Espírito venha, oh meu Pai, nos visitar para nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. Oh Espírito, vem nesse lugar, vem nesse lugar. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito. Seja bem-vindo nesse lugar. Vem, enche cada vida, enche a tua igreja, enche os teus filhos. Ah, meu Pai, oh glória, o teu nome seja louvado, o teu nome seja bendito, o teu nome seja glorificado. Toda honra e glória seja dada a ti nesta noite. Bendito, bendito, bendito. Vê se tu consegue fechar os olhos e adorá-lo. Bendito, bendito, bendito. Oh, ao teu nome glórias, ao teu nome glórias, ao teu nome glória. Tu pode dizer isso? Ao teu nome toda a honra, toda a glória, todo louvor. Oh glória, oh glória, oh glória ao nome dele, glória ao nome dele, glória ao nome dele. Você pode exaltar o nome dele, levantar a tua mão e glorificar. Glória ao nome dele, ao nome dele. Exalte a ele, exalte a ele. Eu vou te dar 30 segundos para exaltá-lo. Vai, faça isso. Oh glória. Você já sentiu ele aqui? Ele está aqui. Ele está aqui. Oh glória. Oh, rebalabacia da rai. Oh, rebalabacia bas. Oh glória. Oh glória. Oh glória ao nome dele. Glória ao nome dele. A ele a glória. Oh, rababacia da. Balabasuiabaca. Barabalabasuiabas. Barebabubibacandalebalabasuiabá. Glória ao nome dele. Ao nome dele. Ao nome dele. Ao nome dele. Seja exaltado. Aleluia! Aleluia! Nós queremos tua glória, tua glória, Barabaxababacai, nós queremos tua glória. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso? Nós queremos tua glória. Barabalabasuiabá. Barabalabá. Barabalabachaba. Oh glória! Oh glória! Glória a ele!
ti, autor, consumador da nossa fé. A igreja. O quê? A Ele merece isso. O quê? Uou! A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda. Não é um pouquinho, é toda. A glória, mas que a Ele. tudo há, a glória. Ele canchore balabachara badar. Errabalabasuyabas. Você está sentindo? Então extravasa para Ele. Oh glória! Oh glória a Ele! Oh glória a Ele! Oh glória a Ele! Glória para Ele! Porque é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele, para Ele. É dele, por Ele, para Ele. Dele, por Ele, para Ele. Ai! Oh glória! E cantore balabasuyaba. Só tua glória. Oh glória! Só tua glória. Oh glória! Só tua Oh glória, tu estás aqui. Só tua glória. Oh glória! Satisfaz. Oh glória! A ti a honra. Porque é dele, por Ele, para Ele. 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 São todas. São todas. São todas. Dele, por Ele e para Ele. São todas. Dele, por Ele. São todas. Dele, por Ele e para Ele. São todas. Só a tua glória, Deus. Só a tua glória. Só a tua glória. Me satisfaz. Satisfaz. Vem, derrama. Vem, derrama. Sua glória. Vem, derrama. Sua glória. Recebe mais. Se encha do Espírito. Sua glória dele, sobre nós. Vem, derrama. Quem pede? Sua glória. Quem pode pedir isso? Quem pode gritar desesperado? Quem pode gritar desesperado? Você pode gritar muito mais que uma torcida. Pede a Ele, vem, vem. Sobre nós. Ei. Só tua glória. Pede a Ele, só isso. Só isso, pede a Ele. Só isso, pede a Ele. Terebaço Iabá. Terebalabaxaba. Satisfaz. Terebalabaxaba. Vem, derrama sua glória. Vem, derrama sua glória. Vem, derrama sua glória sobre nós. Sobre nós.
sobre a igreja. Vem derramar. Você pode dizer? Diga isso pra ele. Sobre nós. Oh glória! Oh glória! Oh glória a Deus! Oh, tá fogo puro esse lugar. Tem fogo aqui, tem fogo aqui. Oh, eu não sei se tem aí, mas aqui tem. Eu não sei se tem aí, mas aqui tem. Terebalabaxerebadacalabaçarababa. Terebalabaxuiababacai. Terebaxuiabarababa. Terebabubibas. Oh! Oh! Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé. Ah, se eu fosse você, eu gritava isso, eu gritava. Teu templo, teu sacrifício, o teu altar, em queimar em mim. Eu sou teu templo. Levante a tua mão em sinal de rendição. O teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória, Jesus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu tempo, traz ele, teu sacrifício, traz ele, vai. O teu altar vem queimar em mim. Eu sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar. Quem pode pedir isso? Peça a ele, vai. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, Mostra a paz esse povo e a Deus. Caia fogo do céu, queima este altar. mostra pra esse povo Caia fogo do céu, queima este altar. Mostra pra esse povo que a Caia fogo do céu. Cadê os crentes pentecostais? E a Deus.
fogo do céu. Mostra, mostra. Caia fogo do céu, queima este altar. Mostra pra esse povo que a Deus. Aplaudindo, dando glória para Ele. Oh, glória. Em vez de você ficar espantado, tu tinha que estar com aí dando glória, exaltando. Eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês. Fica aqui. Assim. Só hoje. Abra na epístola de Tiago. Oh, glória.
eterno. Tu és eterno. É vestido de eternidade. Eu não sei se foi bom eu mandar eles ficarem. Não sei se foi bom eu mandar o músico ficar aqui. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, Oh! deixa a glória cair. Deixa o fogo descer. Deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Declare isso, vai. Deixa o fogo descer. Deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Toda a igreja diga isso. Deixa o fogo descer. Deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Eu digo, Senhor. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Rasga os céus e desce. Deixa o fogo descer, Rasga os céus e desce. soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer. Deixa o vento soprar, Majestade, majestade, santa majestade. Cadê? Santa, Ele está no alto e sublime trono. Oh, glória! A Ele, glória! Majestade, Eita! majestade, majestade, santa majestade, Ele é santo! santa. Oh! Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, rasga os céus e deixa o fogo descer. deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o Glória. vento soprar, deixa a glória cair. A epístola a Tiago. Seja adorado, Jesus! A epístola. Oh, aleluia! Seja entronizado! Ei, cantou, leva lá baixa. Leva bababa, cababa, saba. Leva suiabas. Cantou e a balabaxere, balabaxoia. Ei, da balabaxo. Santo, Santo,
Senhor. É o Senhor Deus. Nosso Iadas. É o Senhor Deus. Poderoso. Ele está aqui, ele está aqui. Ele está aqui. Tiago vai dizer no seu capítulo 1. No seu capítulo 1, Tiago vai falar no seu versículo 14. No seu capítulo 1, versículo 14, o apóstolo Tiago vai dizer: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, sendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Eu vou repetir o 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Agora, se você não quiser abrir, eles vão colocar. Nós vamos lá para Romanos, no capítulo de número 3, e o versículo 23. Romanos 3, 23. Só minimiza Tiago, que eu vou voltar em Tiago. Vamos lá. 3, 23 vai dizer: pois todos pecaram. Repitam isso. E estão destituídos da glória de Deus. Leiam todo o versículo já. Eu queria que você deixasse o diabo surdo. Vamos lá já. Agora vamos para Romanos ainda, capítulo 6. Vamos ainda para Romanos 6. 23. Agora 6, 23 vai dizer: pois o salário do pecado é a morte. Repitam essa frase. Agora repitam o restante já. Glória! Eu queria encerrar nesse, mas eu volto em Tiago 1, novamente 14. Vocês vão entender tudo. E ele vai dizer: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Eu não estou pregando, mas escute. O que está dentro de você? O que tem dentro de você? Quais são os desejos que estão na tua alma? Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Ele é seduzido por causa do mau desejo. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz o pecado. E o pecado,
após ter se consumado, gera morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E eu quero pregar nessa noite sobre o tema: o poder maligno do pecado. O poder maligno do pecado. Repeat. Diga isso pro irmão. Estou nos assentos, não sei se eu vou conseguir ficar muito tempo com vocês sentados. Tem um fogo nesse lugar. Eu quero perguntar: quantos estão aqui que estão nos visitando? Os obreiros vão chegar até vocês. Cadê? Estão nos visitando, isso? Ok, estão, isso. Olha, quem está perto de você, com certeza vai estender a mão, vai te cumprimentar, enquanto a igreja vai aplaudindo por tua presença nesse lugar. Deus te abençoe, tá bom? Deus te abençoe, Deus te abençoe, tá bom? Deus te abençoe. Deixa eu perguntar outra coisa por bondade: quantos estão aqui, mesmo não nos visitando, e outros que estão nos visitando, que estão afastados ou não são evangélicos ainda? Levante a mão, deixa eu te conhecer. Quem ainda não é evangélico ou está afastado? Tenha vergonha não, só quero te conhecer. Tem alguém no nosso meio? Cadê? Deus te abençoe. Cadê mais? Deus te abençoe. Tem mais alguém? Só te conhecer. Cadê você? Só tem duas. Deus te abençoe, tá bom? Tem mais alguém? 3. Tem mais alguém que está nos visitando ou não, mas que não é evangélico ou não caminha, parou de caminhar para o caminho de Deus? Tem alguém? Não tem ido da igreja? Mais alguém? Deus abençoe vocês. Eu quero que vocês aplaudam essas pessoas. Poder maligno do pecado. O pecado, ele é um fardo, e um fardo que nos aprisiona, sobrecarrega muito a vida dos homens, e acaba nos separando de Deus. O próprio Isaías vai falando no seu capítulo 59, que os nossos pecados e as nossas iniquidades faz separação entre nós e Deus. Eu quero te perguntar: que tipo de vida que Deus nos dá para vencermos o pecado? Você tem resposta? Eu quero abordar alguns tópicos acerca dessa pergunta. Eu quero abordar alguns tópicos que vai falar acerca de toda a malignidade do pecado. Que tipo de vida Deus propôs para você? Que tipo de vida Deus propôs para você vencer o pecado? Em primeiro lugar, se esforce tanto para conhecer, quanto para ser afetados pelos atributos eternos do Deus vivo. Se esforcem para conhecer e para ser afetados por esses atributos de Deus. Isso vai ser importante na nossa vida. Isso vai ser importante na sua vida. Ninguém pode conhecer o pecado perfeitamente, porque ninguém pode conhecer a Deus perfeitamente. Você não pode conhecer o pecado mais do que você conhece Deus. Estou lhe afirmando isso. Você não pode conhecer o pecado mais do que conhece Deus, contra quem o seu pecado é cometido. O seu pecado é cometido contra Deus.
o seu pecado agride Deus. A malignidade do pecado formal é muito relativa. Por quê? Porque ele é contra a vontade. Ele é contra a vontade e também contra os atributos de Deus. O homem piedoso, ele tem um conhecimento da malignidade do pecado. Por quê? Porque ele tem um conhecimento acerca de Deus. E ele sabe que quando peca, ele ofende a pessoa de Deus. O ímpio ele não tem conhecimento de Deus, nenhum. E aí, logo que ele não tem um conhecimento de Deus, ele não tem um conhecimento prático da malignidade do pecado. Ele peca logo porque ele não tem o conhecimento prático dessa malignidade. Por quê? Porque ele não conhece Deus. Aqueles que temem a Deus temerão o pecado. E por que temerão o pecado? Olha, eu vou dar para vocês esse lugar da frente, se eu precisar, vocês dois, tá bom? E aí, o homem que teme a Deus vai temer o pecado. Por quê? Porque ele sabe o prejuízo que o pecado causa na vida dele. E o primeiro grande prejuízo que o pecado causa na vida dele é a separação de Deus. Um homem separado de Deus, ele está totalmente, na sua essência, morto. Porque eu li para vocês que o salário do pecado é a Bíblia que diz. E todo aquele que tem os seus corações irreverente, penitente, um coração sem temor a Deus, eles vão ver que a vida dele é uma vida sem sentido, mas ele mesmo não sabe que ele tem uma vida sem sentido por causa do pecado. Mas nós sabemos. Nada nesse mundo inteiro que nós vivemos vai nos mostrar de maneira tão simples e tão poderosa a maldade do pecado. Nada nesse mundo tão simples e vai nos mostrar tão simples e tão poderosamente a maldade do pecado, se não for pelo conhecimento da grandeza, da bondade, da sabedoria, da majestosa santidade e autoridade da verdade de Deus. O que nos mostra o pecado é essa verdade. Ninguém, se não for por essa verdade, vai conhecer o pecado. Por isso é que nós convidamos pessoas para vir para a igreja, porque ela só sabe do conhecimento do pecado que está vivendo quando escuta esta verdade. Esta verdade desvenda o tamanho de pecado que a pessoa está vivendo. Essa verdade não deixa pecado escondido. Essa verdade é transparente. É por isso que o inimigo faz de tudo para você ter preguiça de ler essa verdade. Porque é por esta verdade que nós sabemos a verdade de que nós estamos pecando. Em segundo lugar, considere bem o ofício de Cristo, o seu sangue derramado e a sua vida santa, o seu ofício de expiar o pecado e de destruí-lo. O sangue de Jesus foi derramado para que nos salvasse. Ame a Cristo e você vai odiar o pecado. Quanto mais você também lê essa palavra, mais apaixonado por Cristo você fica e mais nojo do pecado você tem.
E aí você vai começar a amar ter sido feito à imagem e à semelhança dele. Você vai odiar o pecado por quê? Porque você vai descobrir na sua palavra que todo pecado é contrário a ele. Em terceiro lugar, pense bem como é santa a obra e o ofício do Espírito Santo, e nós falamos disso aqui. Pai, Filho e Espírito Santo, mas pense bem como é santo o ofício do Espírito Santo, e com grande misericórdias, isso é para nós, ter o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa que ela, de forma alguma, de maneira nenhuma, ele poderia habitar em nós, se Jesus não tivesse feito a obra da expiação do pecado. Se Jesus não tivesse morrido, arrancando todo o pecado, jamais o Espírito Santo teria nos purificado, nos iluminado, e teria nos arrancado do reino das trevas. Pedro escreve isso, dizendo que ele nos arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem tem a luz, eita glória, quem tem, não é de boca, eu tenho o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo na vida, ele se manifesta, logo tem a luz, e treva alguma vai poder prevalecer. Eu tenho o Espírito Santo, mas você ainda continua pecando? Você ainda tem a prática do pecado? Você não tem o Espírito Santo. Você pode ter qualquer outro Espírito aí, menos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos arranca da escuridão. O Espírito Santo nos arranca da corrupção desse mundo. E aí, ele se torna totalmente opositor ao pecado. E o pecado o tempo todo luta, se opondo a essa maravilhosa misericórdia de Deus sobre a nossa vida. A malignidade do pecado é tão grande que ele insiste em colocar, como disse Tiago na sua carta, desejos em nós que são maus desejos. Para quê? Para poder nos seduzir a ceder. E logo, se cedeu, você deu à luz o pecado. E se deu à luz o pecado, gerou em você morte. Morte, diga morte. Se você considerar e você conhecer o maravilhoso amor e a misericórdia de Deus, logo você precisa pensar no que Ele tem feito por você, no que é que Deus tem feito por você. E só pensando no que é que Deus tem feito por você, e só pensando no maravilhoso amor, na maravilhosa misericórdia de Deus pela sua vida, é que você talvez, se você chegar ao pleno conhecimento, entendimento disso, talvez agora você vai começar a odiar o pecado e ter vergonha dele, quando você olhar e ver que o amor de Deus é que levou Jesus para a cruz, te arrancando o pecado e te dando a oportunidade de ser justificado. A hora que você entender isso plenamente, você vai odiar o pecado. Você não vai querer nem que ele chegue perto de você. Agora, só entende isso quem realmente manifestou o amor de Deus. Quem entende amor. Porque agora eu falando, eu me lembrei, claro que são coisas distintas, mas eu lembrei de um amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem. Quantas loucuras o amor de uma mulher por um homem, de um homem por uma mulher pode ser feito para provar esse amor.
como é que nós falamos que amamos a Deus assim como Ele nos amou, se nós ainda não fizemos loucuras nenhuma por esse amor? Se nós cedemos à sedução do pecado. Quem ama o amor de uma mulher ou de um homem, jamais cede a alguma sedução. Quem ama Cristo, jamais cede à sedução do pecado. Ele vai odiar o pecado, digo odiar. E aí, o que eu vejo é uma ação ingênua da pessoa, quando nós devíamos ofender o pecado, nós acabamos ofendendo a um Deus de infinita bondade, que encheu a nossa vida de misericórdia. E aí você será afligido se você tem injustiçado um extraordinário amigo, um extraordinário amor, uma extraordinária bondade, até mesmo quando você pensa em fazer algo que não é do agrado de Deus. E eu estou falando aqui do amor e da misericórdia e da bondade para que você entenda a malignidade do pecado, para que você entenda quão maligno é o poder do pecado para lhe seduzir e fazer você ficar totalmente cego quanto ao amor de Deus pela sua vida. Que poder maligno é esse do pecado que te faz esquecer totalmente de toda a bondade, de todo o amor que foi expressado naquela cruz do Calvário por uma pessoa que se entregou por você sem te conhecer. A malignidade, o poder maligno do pecado que tenta esconder, ofuscar e cegar a vida de todas aquelas pessoas que já foram alcançadas por Cristo. De cegar a vida de pessoas que entram na igreja, escutam essa palavra, escutam do amor de Jesus e que mesmo na hora do apelo falam, não quero aceitar Jesus. Esse é o poder maligno do pecado. Quando você parar para analisar e ver o quanto você foi injusto contra esse amor extraordinário, contra essa bondade extraordinária de alguém que entregou a vida por você, com certeza só vai nos restar sentir vergonha. Sentir vergonha e raiva da maldade, vergonha de nós e raiva da maldade do pecado, de querer arrancar de nós o que o Senhor nos ofereceu, vida eterna. Arrancar de nós o que o Senhor nos deu, vida abundante. E o pecado esconde essa revelação maravilhosa de Deus para nós. De um lado, eu preciso que você veja a grande lista de misericórdia de Deus em favor de você e da sua alma. Do outro, observe Satanás escondendo a bondade e o amor de Deus a você. E por outro lado, olhe você. 3 coisas que eu quero que você olhe nessa noite. Primeiro, eu quero que você veja a grande lista de misericórdia, bondade e de amor de Deus. Do outro lado, eu quero que você veja Satanás escondendo a bondade e o amor de Deus. E do outro lado, eu quero que você veja você. Nessas 3 situações, você só vai conseguir enxergar o poder maligno do pecado se você, pelo menos, sair de cena e olhar para os dois. A bondade, a misericórdia, o amor de Deus. E a tentativa do diabo de esconder esse amor de você, de ofuscar esse amor, para te impedir que seja esclarecido e seja desvendado o amor do Evangelho por sua vida. E aí, ele tenta o tempo todo
fazer você entender o que não tem que ser entendido. Ele quer que você negue essa grande e imensa misericórdia de Deus. E aí ele tenta destruir, e agora eu falo com crente, ele tenta destruir o seu arrependimento. Ele tenta fazer você desistir da sua humilhação, escondendo também o agravo do pecado. Quantas pessoas que já vieram à frente, já se arrependeram, já se humilharam, mas que hoje estão afastados, por quê? Porque perderam a noção do agravo do pecado na sua vida. É sério que eu estou pregando, irmão. Em quinto lugar, irmãos, pense no propósito. Eu vou gastar mais uns 10 minutos. Pense no propósito da existência da alma humana e para o que ela foi criada. Pense um pouquinho na sua vida. Eu vou lhe fazer uma pergunta para embolar um pouquinho a tua cabeça, mas não seja hipócrita para você mesmo. Responda com sinceridade. Qual o propósito que Deus lhe criou? Você já sabe? Com qual propósito Deus gerou uma existência em você? Com qual propósito? Eu não sei o que você respondeu, mas eu quero te fazer outra pergunta. Você está dentro desse propósito? Porém, por você amar, glorificar o nosso Criador, é que você vai ver que o pecado é alguém que perverte esse grande propósito de Deus na tua vida. Deus lhe criou com um propósito. A sua vida tem que glorificar o nome dele. E se isso não está acontecendo, o inimigo está pervertendo esse propósito na sua vida. Se a sua vida é só se arrumar e vir para a igreja, sentar no banco, sua vida não está glorificando a Deus. Se você vem para a igreja e você sabe tocar e você só toca na igreja, a sua vida não está glorificando a Deus. A minha vida vai glorificar a Deus quando eu falar desta palavra com autoridade sobre o poder do pecado e vidas entenderem isso e serem desvendados, arrancadas as escamas dos seus olhos, e por causa dessa palavra, e porque eu fui lá e preguei, falei, o Espírito Santo estava comigo e convenceu aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo, eu estou glorificando a Deus. Eu não posso aceitar o fato de eu sair da minha casa e vir para a igreja, sentar aqui, acabou o culto, eu vou embora, e nada está acontecendo. Eu tenho anos na igreja, meu Deus, eu tenho 10 anos, eu tenho 15 anos, eu tenho 20 anos, os meus vizinhos continuam ímpios, a minha família continua ímpia, os meus amigos de colégio, de faculdade, de trabalho, continuam ímpios, eu não consegui mudar a vida de ninguém, então você não glorifica a Deus. A sua vida precisa ser um instrumento na mão do Espírito Santo, você precisa ser um instrumento na mão do Espírito Santo, alguma coisa tem que mudar. Onde você está, onde você chega, onde você mora, alguma coisa tem que mudar. Deus não entrou na nossa vida e não nos revestiu de poder, tanto quanto revestiu os apóstolos no dia de Pentecostes, em Atos 2, para eles ficarem travados, trancados, dentro daquele cenáculo, só falando em línguas, o dia todo, a noite toda, o ano todo. Não, Deus revestiu ele de poder, e quando acabou de revestir, a primeira coisa que esses caras fazem é ir para o lado de fora e prega, e a primeira pregação de um homem cheio do Espírito Santo rendeu 3.000 almas para o Senhor.
Aliás, nesse ano, 6 meses, quantas vidas que você ganhou para Jesus? E talvez você ouvindo essa mensagem, você diga, é mesmo, o pecado está cegando muita gente, inclusive você. Inclusive você. Eu não acredito que Deus ia perder tempo de nos criar, irmãos. É muita perda de tempo criar gente sem a gente fazer nada. A natureza glorifica Ele. Não é possível que Deus perdeu tempo em te criar. Eita, criatura, se move nessa terra, sabe? Arranca esse poder maligno do pecado que está te travando, que está te aprisionando, que está te algemando. Arranque esse poder maligno do pecado e comece a falar do amor de Deus para quem quer ouvir, para quem não quer ouvir, dentro de tempo, fora de tempo. Abra a tua boca e fala do amor de Deus. Eu quero te fazer outra pergunta. Deveríamos desonrar o templo de Deus e servir ao diabo e suas imundícias e as suas tolices? Quando nós deveríamos receber, servir, obedecer e glorificar o nome do nosso Deus e Criador e não fazemos, desonramos o templo de Deus. Desonramos o templo de Deus, meu filho. Aleluia. Nós temos pouco tempo de vida nessa terra. Pouco tempo. Por quê, bispo? Porque provavelmente tem alguém para entrar no nosso lugar melhor do que a gente. E tem outra coisa, eu não vou deixar isso ser uma verdade na minha vida. Se tem alguém para entrar no meu lugar, tem que ser pelo menos igual ou pior, porque melhor não vai ser não, meu filho. Aleluia. Eu vou fazer sempre, eu não digo aqui, pelo amor de Deus. Se eu morrer hoje e entrar outro pastor aqui pior do que mim, pior não tem como. Eu quero, na verdade, que você entenda que eu não quero que ninguém faça o que eu vim para fazer. Deus me criou com um propósito e eu não vou deixar ninguém fazer o que eu tenho para fazer. Que não passe de mim o teu espírito, Senhor. Que não passe de mim o teu espírito. Aleluia. Que o Senhor faça por mim o que tem que fazer. Para que eu vim? Foi para ganhar vidas, que eu ganhe vidas. Para que eu vim, Senhor? Aleluia. Será que você tem coragem na tua oração de falar, Senhor, para que eu vim? Me usa como instrumento nessa terra. Mas o pecado nos esconde esse lado. Porque qual o propósito de Deus na nossa vida? 6º lugar, pense bem, irmãos. Com puros e doces deleite, uma alma santa pode desfrutar. Com doce deleite, uma alma santa pode desfrutar de Deus em sua santa adoração. Sabe o que houve aqui? Houve aqui o que não está tendo ali naquele pagode. O que houve aqui nesse momento de adoração é o que não vai haver nunca ali naquele pagode, nunca vai haver naquele América. Pode jogar o Flamengo, o Fluminense, o Vasco, pode jogar o melhor que é o Botafogo, pode jogar o que for. Pode jogar o que for. Que não vai proporcionar em nós, a alegria que o Espírito Santo proporcionou nesses 10 minutos aqui. Ô, bicho, eu ficaria tão alegre se me desse uma mala de dinheiro, eu também ficaria, meu filho. Mas a alegria que essa mala de dinheiro vai proporcionar não se compara o que Deus proporcionou nesses 10 minutos aqui. Pô, vai ser legal. Dinheiro não traz alegria, dá o teu para mim. Vou ver se não traz alegria. Eu estou falando que a alegria que o Espírito Santo traz não vai ser comparada nunca com a mala de dinheiro. Não vai ser comparada nunca por uma viagem para onde para o país dos teus sonhos. Não vai.
E aí só assim você vai ver como o pecado é. Que rouba o nosso direito de viver o melhor e de desfrutar do melhor de Deus que criou para nós. Qual o propósito do pecado? Tirar de nós a percepção do melhor que Deus tem para mim. É o que Ele quer tirar de mim. E aí, o pecado vai fazer eu preferir as luxúrias e os desejos carnais do que tudo aquilo que Deus preparou para o homem de Deus. E quão grande felicidade que nós poderíamos realizar na nossa vida. Quantos frutos maravilhosos Deus poderia trazer na nossa vida, servindo a Ele. Que deleite nós encontraríamos em seu amor e aceitação. E como pensaríamos mais, ainda mais nas bem-aventuradas eternas, se não fosse o pecado, o qual afasta as almas dos portões dos céus. Tem gente aqui, irmão, que nunca imaginou. Tem gente aqui que nunca imaginou a entrada e a recepção dele nos portões celestiais. Nunca! Nunca parou, não consegue imaginar sendo recebido e recebendo a coroa da vida. Por quê, bispo? Porque o pecado está te ocultando isso. E aí, quando Ele arranca de nós essa percepção da nossa alma entrando nos portões dos céus, Ele nos faz cair, na verdade, como um suíno no seu próprio lamaçal. Porque eu não tenho força para sair dele. Eu não tenho força para sair do pecado. Eu não tenho força mesmo na igreja. Eu estou sentado escutando a palavra, mas estou pensando em algo que é mal. Eu consigo pensar em algo que é mal. Eu estou com o meu pensamento lá fora. Eu não consigo trazer aqui para dentro, porque o pecado, ele tem um poder maligno de te fazer isso. Se no final do culto perguntar o que foi pregado, você não sabe, porque o poder maligno do pecado te escondeu, te ocultou, te deixou surdo, cego, e você não sabe o que foi pregado. Esse é o poder maligno do pecado. Sétimo lugar, considere a vida que você deverá viver para sempre. Considere a vida que você deverá viver para sempre. Nós não estamos falando agora de uma vida de 70 anos. Nós estamos falando aqui de uma vida de 80, de 90 anos. Nós agora estamos falando de uma vida eterna. Então considere a vida que você tem que viver para sempre. Considere essa vida por um momento. Se você for para o céu, considere a vida dos santos que vivem lá. Crie uma imaginação aqui de como nesse instante estão os santos que venceram o pecado. E pense nesse momento que o pecado, que tão de perto nos rodeia, é contrário a isso, e ele não quer que você pense nisso e deseje isso na sua vida. Anjos que adoram seres viventes, que lançam suas coroas diante do trono e diz, só o Senhor é digno de honra, de glória. Anjos que voam o tempo todo, 24 horas, santo, 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 e que adoram eternamente para todos sempre. Amém, amém, amém. Se você conseguir arrancar o poder maligno do pecado da tua vida, você vai conseguir se imaginar lá nesse lugar. E isso é o que o diabo quer arrancar da igreja. O poder de você perceber, o poder de você ansiar em estar no céu, cantando com os anjos, santo, 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 santo e santo. Isso não é uma utopia, não pode ser uma utopia e não tem que ser uma utopia. Isso é real para a vida dos santos que venceu o pecado. Você quer viver
viver no céu ou não? Você quer viver no céu ou não? Se você não tem essa vontade de viver no céu, eu falo para você nessa noite, lá não entra pecado. Então, se não entra pecado, você não vai ter direito de entrar no céu. Se você quiser entrar no céu, livre-se do poder maligno do pecado. Lá não há mente mundana. Lá não há mente mundana. Lá não vai dar para você estar lá pensando naquela menina que te passou um Facebook. Não vai dar para você estar lá pensando naquele papo que rolou contigo, com aquela pessoa. Não vai dar para pensar lá, depois do culto eu vou encontrar com alguém na esquina. Não vai dar, lá não entra pecado, lá não tem mente mundana, lá não tem orgulho, lá não tem paixões, lá não tem luxúrias, lá não tem prazer carnal. Se você tão somente pudesse ver e ouvir apenas 1 hora tão somente como aqueles abençoados anjos que estão magnificamente adorando, exaltando, louvando o glorioso Deus. Querido, com certeza você agora ficaria livre desse poder maligno do pecado e sentiria desejo ardente no coração de subir agora. Com certeza tu gritaria: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Olhe, 8º ponto, olhe agora para o tormento dos condenados. Falei dos anjos, agora olhe para o tormento dos condenados e veja a grande diferença entre os anjos e os demônios. E aí você começa a perceber que o pecado, o que o pecado pode fazer e levar uma pessoa. Anjos são puros, demônios são sujos. Anjos têm santidade, pecado não tem. Existe um grande extremo entre pecado e santidade. Pecado habita no inferno, santidade habita no céu. Lembre-se de toda a tentação que vem do inferno, do diabo, para fazer você abrir mão de toda disposição de ser santo. Porque toda disposição de ser santo vem de Cristo, para fazer você ser como Ele é. Lembre-se, quando você peca, você está imitando o diabo. E você está até agora fazendo o que vem da parte dele. João 8,44 diz isso. E o filho